Querido, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos porque reconhecemos que ainda temos muito a nos lapidar, muito a compreender, muito a esclarecer. E somente com a tua presença, na confiança do teu amor por nós, podemos nos sentir capazes de estarmos dando novos passos na direção que com toda certeza nos permitirá chegar cada dia mais próximo de Ti. Assim, Senhor, acreditando nessa nossa vida eterna, no Seu amor incondicional por nós, lhe agradecemos por hoje e por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Como todos sabem, a gente se reúne nessas sextas-feiras para estar trazendo algumas reflexões, né? E a reflexão dessa noite é em cima do tema: a morte não é punição, a morte não é castigo. E temos um trabalho também junto a desenvolver esse tema, também trazer o capítulo do livro Metamorfose, que é esse aqui, que todos já devem ter adquirido, né? Alguns já leram, alguns estão lendo. E esse livro, nós estamos trazendo o tema, e que ele está sendo focado no capítulo 7. Aí, eu não sei, se vocês se lembram, mas o personagem principal deste livro é o Jorge. Jorge tem suas dificuldades, tem suas questões, e neste capítulo nós vamos acompanhá-lo numa situação, em um momento de muita dor. Ele já havia perdido a Amélia, a sua esposa, e nesse capítulo ele vem a perder, entre aspas, sua mãe, a Matilde, certo? Então, o capítulo ele traz os questionamentos que Jorge faz com relação ao entendimento que ele já tem do que é a morte para ele. E aí eu começo a pensar e a sugerir que pensemos juntos sobre o que é a morte para nós. E aí, quando eu falo nós, eu não estou falando só nós, simpatizantes ou espíritas, né? Eu estou lembrando agora que quando eu fui estudar, todos devem conhecer, dentro das obras básicas de Kardec, o livro O Céu e o Inferno, né? E dentro deste livro existe um capítulo que é exclusivo, eu acho que é o capítulo 2, se não me engano. Não, é a primeira parte, capítulo 2. E aí tem um capítulo que ele fala justamente do temor da morte. E aí eu pergunto, nós tememos a morte enquanto espíritas? Sim? Não? Então eu vou pedir para vocês depois darem uma lida neste capítulo, tá? Porque o último, tá até aqui, ó. O final deste capítulo realmente é o capítulo 2. O tema do capítulo é temor da morte, mas ele traz dois assuntos. E aí, o primeiro é causas do temor da morte, e no finalzinho ele traz por que os espíritas não temem a morte. Aí, aqueles que temem a morte precisam repensar, né?
Sou espírita ou não sou espírita? Ainda tenho algo a aprender? Bom, isso aí é só para a gente relaxar, porque eu sei que o tema morte, ele costuma ser um tema um pouco pesado. Por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente já tenha compreendido que a nossa vida é eterna, a gente ainda esbarra nessa aversão à morte. Não sei se vocês compartilham disso comigo, mas ainda é um assunto um pouco difícil. Mas aí, a gente tem percebido que a gente está evoluindo. Mesmo que seja de passinho em passinho, a gente está evoluindo. E se a gente pensar em termos de entendimento de morte, a gente comparando com algumas outras culturas, a gente sabe que a gente se diferencia, né? Existem culturas, principalmente as culturas orientais, que elas têm um modo diferente de olhar para a morte, principalmente aquelas que entendem e aceitam que ocorra uma reencarnação, entendem e aceitam que a vida é eterna e que também tem como uma conduta trazer sempre em primeiro plano a gratidão. E isso pensando em termos de orientais, né? Mas a gente tem também, por exemplo, uma visão um pouco mais leve de como, por exemplo, no México, eles entendem a morte e festejam o Dia dos Mortos, né? Com alegria, com essa gratidão, como se fosse uma continuidade da presença dos antepassados, onde eles fazem oferendas de comida e cantam e trazem a alegria para para essa, né, essa lembrança. Nós ainda temos algumas dificuldades, mas estudando o espiritismo, a gente sabe que a morte, ela não é o término de nada. Se for pensar em término, seria apenas a finalização da nossa utilização do nosso corpo material, porque somente o corpo material se finda. A alma continua, o espírito segue, retornando, né, à nossa morada verdadeira, que é o plano espiritual. Isso significa dizer que a morte não existe. Divaldo dizia, né, que o espiritismo, a melhor coisa que ele fez foi ter matado a morte. Para quem realmente entende dessa forma, a morte se tornou apenas um nome dado a uma passagem, onde a gente deixa esse período transitório em que estamos vivendo na materialidade, né, nessa existência terrena, e voltamos para a nossa morada espiritual. Então, é, a gente tem ainda certa resistência, alguns tabus quando a gente vai falar sobre morte. Talvez vocês compartilhem comigo dessa visão. Às vezes a gente vê em muitas famílias que não se fala sobre morte perto de crianças, esconde-se as coisas, a gente dá uma camuflada, porque de verdade o que acontece é que nós ainda não entendemos ou não aceitamos verdadeiramente como verdade a nossa vida futura. E se nós não temos essa clareza dessa vida futura, a morte passa a ser para nós algo meio que, como que eu diria? Algo meio
desconhecido, vamos dizer assim, né? Algo que para nós existe assim muitas dúvidas, muitos receios e a nossa crença ela ainda não está tão fortalecida na existência dessa vida futura. E olha que a gente tem muitos motivos para não duvidar disso, principalmente nós que estamos sempre em contato com a espiritualidade, trabalhando numa casa espírita, onde a espiritualidade nos traz notícias, nos traz informações, nos traz ensinamentos dessa vida no plano espiritual. Mas se a gente sabe disso tudo, o que que faz a gente olhar com tanta resistência para a morte, olhar para a morte como se ela fosse essa punição, esse castigo. Se nós fôssemos pegar o exemplo do Jorge, né, esse personagem do livro Metamorfose, a gente veria que ele não era uma pessoa muito religiosa, que tinha algumas verdades já consolidadas dentro do que se poderia dizer a sua religiosidade, a sua espiritualidade, o que ele entendia pela vida ou pós-morte. Então, quando a gente não tem muito claro isso, dessa existência de uma vida futura, quando a gente não tem essa certeza, essa convicção, existe em nós uma construção que é até por autodefesa, né? Porque o que que acontece? A morte implica num término, não é? Mesmo que seja só do corpo físico, para aqueles que não acreditam em pós-vida, pós-morte, ou melhor assim, vida pós-morte, esse término faz com que a gente se sinta muito inseguro e, e isso faz com que a gente duvide de como vai ser. E essa nossa falta de clareza, essa nossa falta de convicção do que a morte representa, ela faz com que a gente acabe eh, tomando como um padrão, vamos dizer assim, de uma opção ou uma escolha a ser feita de vida, pensando muito na matéria, pensando muito no que a gente tem que fazer aqui, no agora, né? E isso faz com que a gente se surpreenda, seja pego de uma forma em que não estamos preparados quando ocorre o falecimento, o desencarne, principalmente de pessoas mais próximas a nós. Porque vamos vivenciando a vida, deixando esse entendimento de que estamos vivendo uma vida temporária, que é uma vida passageira, trazendo todas as nossas expectativas, todos os nossos desejos, nossos anseios, nossos ideais para a vida material presente, e somos pegos de surpresa quando a única verdade que realmente existe é que nós não somos eternos enquanto matéria e que a nossa vida material ela se finda. Você tem pergunta, Bruno? Você quer fazer logo? Tem uma, se você quiser que eu faça, eu já posso fazer. Tem a ver com o que eu estou falando? Tem. Ah, então vamos. A questão do medo da morte pode estar relacionada ao ensinamento de um destino eterno, tipo céu e inferno após a morte? Ok, eu ia entrar nisso mesmo, porque esse temor que temos da morte, ela tem uma.
uma questão que já é bem antiga, né? A gente tem, primeiro de tudo, a gente tem uma questão que é a nossa própria preservação. A gente tem esse instinto de preservação. Então, morrer não é uma coisa que a gente deseja, porque o que a gente quer é preservar a vida da melhor forma que pudermos, né? Isso é fato. Isso já está na nossa, eu diria, no nosso DNA, sei lá, né? Desde sempre, né? Desde a nossa criação. Outra questão é a questão da parte, até poderíamos chamar da questão das religiões. As religiões, elas não trazem de uma forma muito leve a questão de pós-morte, porque existe a questão de se entender castigos eternos, punições eternas, e como se você tivesse fadado a algo que, se você equivocadamente vivenciou a sua vida, você não teria mais como sair dessa situação. E isso foi até uma deturpação do que o próprio cristianismo, na sua origem, trazia. Porque quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, ele falava que o reino não era deste mundo. Então, ele já dizia que existia um outro reino para onde iríamos e que seria algo melhor do que o que vivenciamos aqui na matéria. Só que a religião, ela trouxe, e aí não importa dizer qual, ela trouxe essa questão das punições, a, que- a condução que a religião trouxe de tentar colocar o fiel no seu caminho, de como bem se portar, trouxe essa punição para direcioná-lo a um caminho com uma crença de que, se assim ele não se comportasse ou não procedesse, ele estaria sujeito a essa punição, a esse castigo eterno. Então, isso já está em nós, já foi trazido de geração em geração esse entendimento. Ah, eu preciso ser bonzinho para merecer o céu, porque senão eu vou para onde? Para o inferno. E se sai do inferno, ninguém nunca explicou isso, né? Uma vez indo para o inferno, eu tenho chance de lá sair. Então, esses entendimentos, essa crença, ela tem muito a ver com isso, com a forma como foi passado de geração para geração esse entendimento de punição. Então, isso torna, né, o entendimento de morte algo muito pesado. Mas o Espiritismo, ele trouxe muitos esclarecimentos, muitas informações que nós que buscamos seguir essa doutrina, que estamos buscando conhecer cada dia mais esses ensinamentos e essas orientações trazidas por Kardec através dos espíritos, nós já deveríamos estar desconstruindo isso, porque nós sabemos que a nossa vida é eterna. E sabemos que o nosso Pai, ele é todo amor, todo bondade, todo justiça. E que pai amoroso seria esse? Que pai justo seria esse se nos condenasse a uma vida eterna de sofrimentos, de castigos, de punição? Então, nós sabemos que não é dessa forma que acontece. O que de verdade acontece é que nós construímos para nós as nossas necessidades. Ou seja, como nós temos uma proposta de evoluir, a nossa forma de evoluir é trazendo para nós as oportunidades que vão fazer com que nós lidemos com aquilo que nós ainda não aprendemos. Faz sentido isso? Faz, acho. Bom.
O que que acontece então? Se eu hoje procedo de forma a desconsiderar essa vida futura, penso só no presente, eu vou ter um comportamento muito ligado ao externo, ligado às minhas necessidades exteriores, mais diárias, vamos dizer assim, sem pensar que a proposta maior não está no que eu vou alcançar nessa vida em termos de sucesso, de realização, de, de vitórias, vamos dizer, mas sim o que o meu eu, a minha alma, o meu espírito necessita reconhecer de necessário para o meu aprimoramento, para o meu amadurecimento. Então, muitas vezes, o fato de eu estar muito ligado às coisas externas, quando a morte de alguma forma chega até mim, a minha forma de reagir a ela é com resistência, é com revolta, é com um olhar de injustiça. Por quê? Vamos dizer que eu seja aquela pessoa que esteja no seu melhor momento da vida, né? Vamos colocar assim, estou na melhor forma, fisicamente falando, na minha saúde, estou realizado profissionalmente, né? Tendo muito sucesso na minha profissão, construí uma família onde a harmonia reina, onde todos estão bem, e de repente eu tenho a notícia de que eu vou ter esse meu momento feliz interrompido por uma doença grave, que fatalmente vai me levar à morte. O que que eu vou sentir ao primeiro momento? Ah, isso não é justo. Eu estou no meu melhor momento, eu estou feliz, eu estou realizado, eu tenho planos, eu estou bem-sucedido. Como que isso vai acontecer para mim? E aí o que que acontece? Chega para mim um sentimento de inconformidade, de não aceitação, porque não é isso que eu quero. Mas por que que não é isso que eu quero? Porque o meu olhar, ele só está focado nessa minha existência terrena. Mesmo eu tendo olhado para todos esses quesitos da minha existência, achando que está tudo certo, o quesito mais importante, que é o olhar para o meu ser eterno, para o meu eu espiritual, eu, de certa forma, negligenciei. Porque isso é algo que eu estou fadado a ter que vivenciar. Ah, mas eu pensei que ia ser só quando eu estivesse lá com os meus 90 anos. Ok, mas quem que controla? Quem que gerencia? Quem que sabe disso? Sou eu? Não. A proposta de eu aqui estar vivenciando uma oportunidade de aprendizado na vida terrena, ela não é para eu sair daqui me achando o máximo. É para eu vir, ter momentos em que eu vou me sentir o máximo, em outros que eu não vou me sentir o máximo, mas entender que a proposta maior de eu me oportunizar crescer, de eu me dar a chance de ampliar o meu olhar para as coisas e para tudo. Então, a injustiça de uma morte, quando ela chega, ela só é sentida dessa forma, com revolta, com insatisfação, quando eu esqueço qual é a verdadeira proposta de eu aqui estar.
Ah, quer dizer que eu tenho que olhar para a morte com indiferença, eu não devo ficar triste, eu não vou chorar, porque eu vou me distanciar e me separar daqueles que eu amo? É lógico que não. É lógico, evidente que não. Nós somos humanos, nós temos sim sentimentos. Mas a partir do momento que eu olho para isso e entendo que fulano que hoje me antecede na sua partida, está no seu momento de retornar ao plano espiritual, porque é o momento certo. Independente do que ele esteja fazendo, independente da falta que ele vai me fazer, se ele está retornando para o plano espiritual, é porque os planos divinos são esses. Ainda que eu não os aceite, ainda que eu não os compreenda. Ah, então eu vou ter que me obrigar a aceitar? Não, eu não tenho que me obrigar a nada. Eu só preciso começar a trabalhar em mim. Qual é a minha fé? Qual é a minha crença? Eu realmente acredito que existe um Pai sábio, amoroso, que tudo cuida, que tudo rege e que tem sim a sabedoria de estar trazendo e fazendo retornar aqueles no momento certo. A nossa insatisfação é porque nós enxergamos a morte sempre com um olhar de, de punição e castigo, até mesmo quando nós estamos nos julgando sermos muito mais merecedores dela do que outros. Se vocês não leram, depois vocês vão ler esse capítulo que é o sétimo. O Jorge, nas indagações dele com relação à morte, ele não consegue alcançar um entendimento de como Deus permite que pessoas como a sua esposa e a sua mãe, que têm por ele e por outros uma um reconhecimento de pessoas boas, de pessoas que praticam o bem, de pessoas de boa índole, que são pessoas caridosas, amorosas, partem e ele, com todos os seus vícios, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades de se ajustar, permanece vivo. Então é uma maneira assim meio equivocada que temos de achar que a morte pode ser boa ou ruim, presente ou castigo. Ela não é nem uma coisa nem outra. Ela é uma atuação, vamos dizer assim, da lei natural, da lei divina. É a lei natural divina atuando nas nossas vidas. Não tem esse questionamento. Ah, essa morte é ruim, essa morte. Lógico que nós poderíamos pensar em mortes trágicas, mortes violentas, mas independente de como ela acontece, a gente não deve se prender ao momento da morte. O que a gente precisa trazer para reflexão, para aprendizado nosso, é o que que acontece depois. Ah, o que acontece depois é que eu fiquei sozinha. Então a minha vida vai ser triste, a minha vida vai ser infeliz, porque eu não tenho mais fulano ao meu lado. Opa, será que é isso mesmo? Será que o nosso bom pai fez isso de caso pensado? Eu falei, vou tirar fulano da vida de ciclano, porque ele está merecendo passar por uns momentos difíceis? Será que é isso? E aí, se a gente parar para pensar, a gente sabe que Deus é imparcial. Deus não tem preferências. Ele não tem escolhidos. Todos estão
submetidos às suas leis perfeitas. E cada um de nós vai retornar ao plano espiritual no momento certo. Vai trazer impactos na vida do outro, com certeza. A nossa morte e a morte do outro interfere na vida de outros. Mas isso significa que está tudo dentro dos conformes divinos. Você quer perguntar, Bruno? É, o que motiva o espírito a viver a vida encarnada, sabendo que a única certeza que temos é que um dia vamos morrer? O que nos mantém? Essa motivação que a gente acredita que seja necessária, ela é algo muito pessoal, muito individual, né? Não dá para eu dizer para fulano ou ciclano que você precisa estar motivado, porque no plano espiritual você vai estar vivenciando algo muito melhor do que você vivencia aqui na matéria. Eu só vou estar trazendo uma expectativa, mas eu não posso garantir que alguém se motive. Só que, se eu não acreditar em algo além dessa vida, eu vou ter algumas dificuldades mesmo de achar que é só isso. Porque se eu parar para pensar assim, nossa, como o mundo está complicado, né? Tem tanta coisa não tão boa acontecendo, não é? Se a gente fosse parar agora para pensar, né? Quantas coisas acontecem e são coisas que não nos animam, são coisas que nos fazem até desacreditar na humanidade. Mas o que de verdade pode nos motivar é aquilo que eu consigo entender do que eu sou, do que eu entendo do meu momento presente. Eu não preciso ficar pensando no que o outro faz, no que os outros fazem, no que está acontecendo no meu externo. Eu preciso saber ouvir e compreender o que o meu eu me diz, o que o meu eu precisa. Então, a minha motivação, ela nunca vai ser algo que alguém vai me dar, mas sim algo que eu consigo encontrar em mim mesmo. Porque se eu consigo me motivar, é porque eu entendo aquilo que eu estou fazendo como algo valoroso. Eu consigo entender que a minha vida faz sentido, ela tem sentido. Então, se eu, por exemplo, tenho uma família e eu amo essa minha família, cuidar dela, zelar dela, eh, trazer benefícios para ela, já deveria ser algo que me motivasse a vivenciar a vida, mesmo sabendo que a minha vida, materialmente falando, não é eterna. Porque se eu não consigo pensar em futuro, eu preciso me agarrar ou me sustentar pelo melhor que eu puder fazer do meu presente. Porque é a partir deste meu presente que eu vou colher esse meu futuro, seja ainda na minha existência terrena ou seja na minha existência futura no plano espiritual, ainda que eu nem entenda direito o que isso quer dizer. Porque estar em paz comigo é eu enxergar nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu realizando o melhor que eu posso. Eu me melhorando a cada dia. Eu olhando para mim e tendo aquele que dizem que existe, né?
um bom orgulho, né? De estar realizando algo que é bom, né? Fala, Bruno. Quando desencarnarmos, teremos o mesmo entendimento sobre a morte de quando estávamos encarnados? Difícil de responder, porque eu precisaria saber qual é o entendimento que você tem, né? Porque se eu hoje entendo que com a morte tudo cessa, não existe nada depois dela, eu vou ter uma baita de uma surpresa. Para nossa, eu achei que eu tinha morrido e eu continuo vivo, né? Agora, eu posso ter também algumas expectativas. Eu posso achar assim, nossa, eu vou morrer e eu vou para o céu, e o céu é um lugar lindo e maravilhoso, onde tem anjinhos com asas e tocam aquelas harpas, e, sabe, vou me encontrar com fulano e ciclano que também estão lá. Eu posso ter essa expectativa. A princípio, não dá para ter certeza se isso vai acontecer, não é? Nosso amigo Joel, nem todo mundo conheceu, mas ele tinha algumas maneiras de falar sobre essa chegada ao plano espiritual. Eu não sei como é que foi. Ainda não tive notícias, nem por ele, nem por outros, de como foi. Mas ele dizia que ele queria ser recepcionado por algumas pessoas, né? Para que ele estivesse ali ciente de que ele estava desencarnado. Segundo dizem, a espiritualidade amiga nos fala, como existe muita bondade, principalmente no acolhimento quando nós desencarnamos, existem algumas necessidades que nos são atendidas justamente para que esse retorno ao plano espiritual possa ser o mais leve, o mais amoroso possível. Então, se eu hoje estou construindo para mim, ai, quando eu estiver desencarnando, eu tenho certeza que ao chegar no plano espiritual, eu vou rever fulano, eu vou ter contato com ciclano, eu vou estar num lugar assim assado. Isso aí é uma construção nossa, que pode ser verdadeira ou não, mas isso aí tem a ver com o merecimento também, né? Aí não quer dizer que eu vou desconstruir a crença que eu tinha, mas provavelmente algumas coisas não vão ser exatamente como eu acredito, né? Até porque, o que que acontece? A gente fica conversando sobre isso tudo, mas nenhum de nós aqui que está participando dessa palestra está passando por essa experiência, seja tão novo para nós. Nós só não temos essa clareza, essa lembrança de como que aconteceu. Ah, da outra vez que eu cheguei, eu queria ver fulano e vi. Ah, dessa vez eu quero ver ciclano. Será que eu vou ver? Não sei. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas o que importa é que se eu acredito numa vida pós-morte, que eu comece a me preparar para ela a partir de agora. Porque se eu tiver hoje aqui desligado, é, totalmente desorientado, vivendo uma vida sem propósito, sem direção, sem entender bem o porquê das coisas que eu faço, de como eu ajo, provavelmente quando eu desencarnar, eu vou estar muito mais confuso, ok? Tem mais pergunta, o Bruno? Mais uma. Jesus desmistificou a morte. Ele morreu e voltou para mostrar como era, né? Sim. E nós acreditamos? Sim. Se nós acreditamos,
Então nós não tememos a morte. Tememos? Não? Isso é uma verdade para todos? Se dissessem assim, ó, vai ser hoje. Estamos preparados? Estamos? É um assunto que, se a gente não trouxer com leveza, a gente acaba se privando de muitos aprendizados. O que que acontece com a gente? A gente quer usufruir de tudo na vida. E pensar em morte, para muitos, é até uma perda de tempo. Ah, não vou ficar pensando em morte. Eu quero aproveitar a vida. Só que a morte, ela faz parte da vida. E quanto melhor eu vivenciar a minha vida, mais facilitado vai ser esse meu momento do retorno para o plano espiritual, para minha outra morada, vamos dizer assim, né? Porque se hoje eu me nego a pensar nesse assunto, o que acontece na grande maioria das vezes, é eu me negar a pensar sobre a morte. Ai, como que eu quero que seja a minha morte? Ai, o que que eu quero fazer antes que isso que aconteça? Ninguém fica o tempo todo pensando nisso, mas são coisas que, se eu não bem viver, eu também vou ter dificuldade quando esse momento chegar. Ou no meu momento, ou no momento daqueles que são mais próximos a mim. Por quê? É, a morte, ela não é punição. Muito pelo contrário. Todos nós podemos até fingir que não sabemos, mas todos nós sabemos que vamos retornar para nossa morada espiritual, porque a morada terrena, ela é provisória. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência, aprendizados que nos são necessários, mas estaremos retornando para nossa morada, que não é essa morada definitiva. Então, se a gente não quer ficar pensando nisso, o ideal é que a gente faça com que essa nossa existência ela seja a mais suave possível. É, o que que é suave? É eu não fazer nada? É eu ficar à toa? Não. O que eu falo suave é a gente não colocar peso em determinadas coisas desnecessariamente. Então, às vezes, a gente é muito rigoroso no convívio com o próximo. A gente é exigente com o modo como a gente quer que o outro se comporte, como o outro nos trate, como o outro. Quando, na verdade, a única ocupação que nós deveríamos ter é como nós estamos agindo. Como nós estamos vivenciando essa oportunidade que temos hoje de aqui estarmos. Porque não dá para falar de morte sem falar de vida. Dá? Não dá. Porque quando você pensa em alguém que morreu, você só vai lembrar de como foi a vida dessa pessoa, não como foi a morte. O que que essa pessoa deixou, que legado foi esse, o que você aprendeu com ela. Não são essas coisas que importam? Então, a morte, ela não é castigo. A morte, ela deixa eu ver, é como um ano letivo, né? A gente tem um ano para cursar na escola, no colégio, seja onde for. Durante esse tempo, a gente vai aproveitar todos os aprendizados que forem possíveis. Se a gente for bom aluno, muita coisa a gente vai aprender durante esse tempo. E depois disso, a gente vai retornar, como se fosse o período de férias. Só que de verdade,
a nossa morada mesmo não é aqui. A nossa morada é outra. A nossa morada não é essa terrena, essa que nos coloca em experiências, em aprendizados. É esse retorno, quando a gente vai realmente fazer um balanço. O que foi que eu aproveitei desse ano letivo? Quais foram os aprendizados que eu me oportunizei? E aí, quando eu penso na morte, eu não deveria pensar nela como um ponto final, mas sim como um momento onde eu não tem aquele momento em que o estudante retorna para casa. Ah, estudou o ano todo, aí retorna para casa. Só que a nossa morada definitiva é esse retorno. Aí a gente retorna, e aí a gente vai reencontrar aqueles que já conviveram conosco, e nós já temos até uma certa intimidade, e vamos ali verificar quais foram os aprendizados que essa vida terrena nos oportunizou a ter. Quando eu penso que é tudo temporário, às vezes a gente negligencia muitos aprendizados que nós hoje estamos tendo. Eles poderiam ser muito mais valorizados por nós. Se nós entendêssemos que esse período em que estamos aqui na matéria, ele é justamente para nos ajustarmos com aquilo que nós ainda hoje temos dificuldade. Todos nós temos nossos medos, nossos receios, nossas dúvidas, e estamos aqui vivenciando essa vida terrena para irmos nos ajustando, para estarmos buscando esse aprimoramento. Você quer falar, Agil? Se você pudesse falar um pouco como o apego que a gente tem por coisas materiais, pelos nossos amores, pela mulher, pelo filho, mãe e tal, e até por ideias também, né? Como que isso pode influenciar, né, para ficar mais leve, para a gente também não ficar tão temeroso assim, consegue? Uhum. O apego ou o desapego das coisas, né? Olha, é, eu não sei se existe uma receitinha, como a gente fala, né? Uma receitinha de bolo para a gente poder estar dando. Mas nós, eu não diria que somos privilegiados, mas eu diria que nós temos uma facilidade maior de entendermos essa nossa passagem na vida material, porque nós entendemos que ela não se encerra aqui, não é? Entendendo isso, o que eu posso dizer, dentro do pouco que eu entendo, é que se eu entendo que essa minha passagem na vida terrena, ela é só um pontinho na minha existência eterna, o melhor que eu posso fazer é não me prisionar, vamos dizer assim, a conceitos, a determinações, a fórmulas, sei lá como é que a gente pode dizer tudo isso, de vivenciar a vida de uma forma muito fechada. Porque se é para se crescer, se é para se aprender, quanto mais oportunidade nós estivermos nos dando de conhecimento, de abertura, de entendimento, melhor para cada um de nós. O problema é que quando nós estamos encarnados, e eu falo de mim, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim,
a nossa visão, ela parece que fica um pouco fechada. E nós queremos que tudo aconteça no hoje, no agora. Então, eu exijo do outro aquilo que eu ainda não sei fazer. Eu quero que o outro me respeite, eu quero que o outro me compreenda, eu quero que o outro me aceite, eu quero e quero um monte de coisa. Mas eu não me dou ainda a oportunidade de aprender com o outro, na experiência do outro, como o outro conduz a sua própria vida. Eu aprendo com o outro que faz certo e aprendo com o outro que faz errado. Ah, e o que que é certo e o que que é errado? Não sei. Eu só vou descobrir quando eu tiver os resultados dessas ações. Não é assim? Às vezes a gente acha que está agindo da melhor forma possível, mas colhemos um resultado que é totalmente diferente daquele que imaginávamos ter. Mas o que importa é eu estar aberto para aprender. Eu entender que essa oportunidade de estarmos vivenciando essa existência terrena tem como finalidade nos aprimorar. Ah, eu quero que tudo dê certo para minha família, para os meus filhos, para o meu marido. Eu quero ajudar fulano a arrumar o melhor emprego, o melhor estudo. Eu quero tudo ao mesmo tempo. Só que, para conseguir isso tudo, às vezes eu perco um pouco o foco e deixo de vivenciar a minha existência com um único propósito que eu acredito ser o mais necessário, que é me abrir para o mundo, me abrir para aquilo que a vida me oferece. Ah, mas eu queria aquele emprego, mas eu consegui o outro. Mas eu vou viver a minha vida sofrendo em função de um emprego que eu não consegui, ou eu vou fazer de tudo para que esse emprego que eu consegui seja a melhor coisa para mim? Ah, eu queria fulano, queria casar com ciclano e não deu certo. Ah, então eu vou sofrer o resto da minha vida porque ciclano não me quis, escolheu outra pessoa? Talvez eu esteja abrindo muito leque, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que a nossa existência está pautada naquilo que nós priorizamos. E se eu priorizar essa minha existência como essa escola que a vida é de aprendizado, tudo, mas tudo mesmo, sem exceção, que a vida me oferecer, ela vai me trazer ganho. Uma situação de dificuldade, uma perda, como a gente está falando de morte, né? Às vezes a gente se desestrutura com a morte de um ente querido, mas isso, até certo ponto, é natural, porque nós temos os nossos apegos, mas nós precisamos entender que a nossa existência, ela não está amarrada à existência de nenhum outro ser. Estamos todos juntos, mas todos individualmente. Então, o meu aprendizado, ele ainda não está aprisionado à presença de fulano ou de ciclano. Então, a morte, quando ela nos pega, às vezes achamos que é de surpresa, mas nunca é. Ela sempre precisa ter por nós um olhar um pouco mais estendido. Porque, em primeiro lugar, se eu estou deixando de ter a oportunidade de ter alguém ao meu lado, a primeira coisa que eu preciso é honrar essa oportunidade que eu tive. Do contato, do convívio, do aprendizado, seja lá o que for. E aí, em todos os sentidos, pessoas que eu amei e pessoas que eu não soube amar. Então, não sei nem se eu já fugi da sua pergunta, mas eu estou indo. O que eu acredito é que, para nós hoje, é, talvez o que mais dificulte é que a gente queira conduzir a nossa existência
apenas pelo nosso entendimento, sem entender que esse entendimento ainda é muito precário, que ele precisa ser estendido, que nós ainda estamos nos adaptando, nos reconhecendo como seres eternos que somos. Porque se isso fosse uma verdade para nós, nós entenderíamos com muito mais simplicidade as coisas que a vida nos traz. Porque às vezes nós vivenciamos uma dificuldade e essa dificuldade acaba marcando a nossa existência toda nessa vida. Quando na verdade ela foi apenas um acontecimento. Mas nós, por não sabermos olhar de forma mais ampla, nos aprisionamos nesse acontecimento e a partir daí nos privamos de todas as outras oportunidades que a vida nos ofereceu e que continua a oferecer. Não sei se eu te respondi, Agil. Talvez não, mas você pode reformular a pergunta se ficou e aí a gente conversa de novo, tá bom? Não, tranquilo, deu para seguir a linha Né? e chegar no que eu precisava clarear para mim. Bruno, você tem pergunta? Qual seria a melhor forma de vivenciar a experiência da morte? Eu acho que a melhor forma de vivenciar a experiência da morte é entendê-la como algo natural. Porque se eu colocar resistência, se eu colocar uma inconformidade, se eu entender ela como injusta, o que eu vou trazer para mim é só sofrimento. Quando, na verdade, todos nós sabemos que nós não somos seres eternos materialmente falando. Nós somos eternos enquanto espíritos. E que essa data, esse momento da passagem, né, como falam, como essa mudança de plano, ela vai ocorrer. Só nós não temos a certeza de quando. Então, vamos sofrer? Provavelmente. Vamos nos entristecer? Com certeza. Mas se nós estivermos construindo em nós um entendimento do que significa essa existência e essa proposta de aqui estarmos vivenciando esses aprendizados, entendendo que a verdadeira morada nossa não é essa, as coisas se tornam um pouco mais leves e conseguimos entender ou conseguimos pelo menos aceitar melhor aquilo que a vida nos traz, essas situações que todos nós estamos fadados a vivenciar, não é? Quem pode dizer que não vai sofrer com a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão? Por mais que a gente diga assim, ah, eu nem era tão apegado assim, mas a gente vai. Só que se a gente já sabe que isso é possível, por que que a gente não toma certos cuidados de aproveitar o presente que temos ao lado desses, para que seja o mais leve possível, o mais harmônico possível, sem tantas cobranças, sem tantas exigências? Porque às vezes nós perdemos muito tempo querendo mostrar que estamos certos, querendo mostrar que nós somos os entendedores das coisas, e na verdade, todos nós estamos aqui para aprender. Aprendemos com quem já sabe e aprendemos com quem não sabe, porque o que o outro faz de errado também nos auxilia muito nos aprendizados que precisamos ter. Então, esse capítulo do livro Metamorfose, em que o Jorge se vê nessa sua reflexão do porquê pessoas como a mãe e a esposa partiram antes dele. Na verdade, o que poderíamos tirar de lição
Não é a questão delas terem partido antes, mas qual a relevância dessas pessoas nas nossas vidas? E o que que nós estamos construindo e oportunizando na vida do outro? Porque se a gente fala de perda, é porque a gente ainda não entendeu que os nossos laços são eternos, não é? Principalmente os laços de amor. Então, o olhar que a gente deveria ter é um olhar apenas provisório, de quem se despede de alguém que muito ama, mas que em breve ou logo estaremos novamente nos vendo. Eu falei isso, eu logo lembrei. Não sei se vocês assistem ou acompanham aquela série do The Chosen. Esse logo é algo que os discípulos de Jesus ouvem muito na fala dele. Logo. O que que é logo? É amanhã? É daqui a quanto tempo? Então, quando a gente pensa em morte, é uma separação, é uma despedida, sim, mas logo, logo que possível, a gente se reencontra, a gente está de novo junto. E a gente precisa tornar isso mais leve. Porque senão a gente traz para a gente constrói nas nossas vidas um sofrimento desnecessário. É lógico que a gente não quer se distanciar dos amores que temos, mas a nossa jornada, ela nunca foi conjunta, ela sempre foi individual, sempre foi. Nós nos nascemos. Aí vão falar, mas tem gêmeos, tá? Mas cada um segue a sua vida, né? Você não fica grudado. Ai, nossa, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu lembro das possibilidades. Existem, sim, aqueles que vivenciam vidas grudados, literalmente falando. Mas, de um modo genérico, a nossa proposta de crescimento, de evolução, ela é individual. E estamos aqui para vivenciar esse nosso aprimoramento como tiver que ser, da forma que tiver que ser. Vamos ter momentos de dor, vamos ter momentos de sofrimento, de saudade, principalmente, mas isso faz parte da vida, né? E que bom se a gente conseguisse olhar para isso com mais leveza, porque a morte verdadeiramente ela não é castigo, muito menos punição. Principalmente quando a gente fala de pessoas que foram tão boas, que realizaram tantas coisas boas e que partem. E aí a gente vai falar assim: nossa, por que que eu queria que ela continuasse aqui comigo? Se aqui as coisas são tão difíceis, é até um certo egoísmo da nossa parte, né? A gente não saber desejar o melhor para aqueles que a gente ama, mesmo que o melhor seja distante da gente. Temporariamente, né? Porque a gente vai se reencontrar no momento certo. Então, esse capítulo do livro, ele traz essa reflexão, né, que o Jorge faz, de não entender porque as pessoas boas partem antes. Se eu ainda tenho muito que aprender aqui, o correto não seria que eu ficasse mais nessa escola? Concordam comigo? Como é que eu quero sair de um ano letivo se eu ainda nem tive a oportunidade de aprender toda a matéria? Se eu ainda tenho dificuldades em tantas? Então, não significa também dizer que todos aqueles que morrem, ou desencarnam velhinhos é porque tinham muito a aprender. Talvez tivessem muito a ensinar também. Então, a morte é para ser olhada com leveza. Essa punição que às vezes a gente traz, é, ela não só dificulta a condução da nossa existência, como ela também nos impede de ampliar o nosso olhar,
de ampliar as nossas oportunidades, porque quando nós enxergamos a morte como castigo ou punição, a gente tem uma negação, uma revolta, uma não aceitação das coisas. E tudo isso só traz empecilhos maiores para tudo aquilo que poderia ser compreendido de uma forma mais leve, mais suave, mais harmônica. Então, eu sei que não é um tema bom, porque nós ainda continuamos muito presos, né, a crenças limitantes, que são aquelas de entender a morte como castigo e punição, mas a gente pode buscar transformar esse nosso olhar, trazer um pouco mais de leveza, entender que todos nós estamos fadados a vivenciar esse contato com esse desencarne e que ele pode ser olhado por nós com mais suavidade, trazendo os aprendizados, trazendo os entendimentos, mas sem a revolta, sem nos sentirmos punidos de alguma forma. Todos nós vamos ter, querendo ou não, contato com episódios em que o desencarne de alguém vai se fazer presente nos nossos dias. Mas se nós conseguirmos olhar para isso com leveza, vai ser como alguns dizem, né? Apenas um até logo. Até logo, para que a gente não dê um adeus, para que a gente saiba que no momento certo a gente vai estar reencontrando com esses que nos antecipam na partida, né? E que a gente possa suavizar esses momentos na confiança de que Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre vai estar nos oportunizando o auxílio, o acalento, e que a gente possa vivenciar essas experiências da melhor forma possível. O que eu acho que deveria ficar para para complementar essa palestra, seria vocês depois irem lá olhar no livro Céu e Inferno, sabe? Esse capítulo que fala sobre o temor da morte, principalmente porque os espíritas não devem ou não deveriam temer a morte, porque se nós estamos vivenciando essa experiência, se nós estamos aqui buscando esses esclarecimentos e fortalecendo a nossa fé, é importante que a gente tenha esse entendimento de uma maneira que nos traga esse conforto, esse aconchego, esse consolo que a doutrina espírita sempre traz. Que a gente se dê a oportunidade de vivenciar nossas experiências, independentes de quais sejam, de forma leve, de forma tranquila, sempre confiantes na presença e no auxílio, não só da espiritualidade, mas principalmente do nosso Pai, que é todo amor e bondade. Então, se não tem mais perguntas, a gente vai aguardar os próximos capítulos, né, do livro. Nós vamos acompanhar o Jorge nos seus aprendizados, e são muitos aprendizados que a gente vai ter a oportunidade de ter acompanhando os seus dias, né? E que a gente possa estar aberto para não só acompanhar, mas também trazer esses ensinamentos para serem usados no nosso dia a dia também. Apoio tem alguma coisa que queira trazer?
Não, não, só agradecer, foi muito esclarecedor. E Eu tenho certeza que tinha muita coisa a ser dita, mas estou sentindo que para hoje seria só isso. Então, acredito que em outras oportunidades esse assunto sobre morte também vai voltar a ser colocado, porque ao longo do livro outras questões vão aparecer. Então, eu agradeço hoje muito a todos pela oportunidade, principalmente por eu ter me oportunizado a, a buscar, né, alguns entendimentos, esse acreditar-se, entendedora das coisas, às vezes a gente se percebe na nossa dificuldade na aceitação de determinadas coisas. É, a vida é eterna, a morte não é castigo, e cada um de nós pode tirar das suas próprias experiências o consolo e o direcionamento que escolher para se sentir sustentado, né, nesse caminho. Então, eu agradeço muito a todos. Volto a dizer, leiam Céu e Inferno, capítulo 2, o capítulo que fala sobre um temor da morte, para que a gente se fortaleça nessa nossa escolha de sermos espíritas e entendermos o quanto isso pode ser benéfico para todos nós. Não é o único caminho, mas é um caminho que com certeza traz suavidade. Queremos de todo o coração agradecer a oportunidade que aqui tivemos de estarmos não discutindo, mas refletindo sobre esse assunto que é inevitável, mas que também não é tão penoso. Falar sobre a morte material é apenas entender que o nosso corpo físico, ele se esgota, ele se finda, mas o nosso espírito é eterno. E que todas as experiências que pudermos absorver enquanto oportunidades, que possamos estar abertos a todas elas. Que possamos fazer boas escolhas, que possamos saber nos atentar àquilo que realmente importa e que dessa forma possamos estar nos sentindo cada vez mais vivos e na condução da nossa jornada evolutiva. Assim, te damos graças, lhe pedindo sempre que conosco esteja, que conosco permaneça, agora e sempre. Que assim seja.